Boa noite. Muito bem, essa é a nossa última sessão do nono seminário do LEG. Então, agradeço a presença aqui de todos vocês. E nós organizamos, eu pedi ao Gustavo Gava, que trabalha como pesquisador associado aqui no LEG, que organizasse uma mesa. Ele é doutorando no Instituto de Economia. Então, eu pedi a ele que organizasse uma mesa. Então, vou passar a palavra diretamente para ele, que vai apresentar. Então, boa palestra para todo mundo. Gustavo. Opa! Surpresa, né? Só para acordar o pessoal. Brincadeira, gente. Eu queria agradecer, né, o professor Tulaine, o grupo do LESP, né, do LEG primeiro, né? O LESP é o vizinho nosso, né? Mas, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, que o professor Tulaine me deu, né, encarregou essa dificuldade, né, de montar uma mesa. Daí eu realmente tive, né, a gente foi um corre para fazer, né? Então, agradecer e pedir para vocês, né, que depois contribuam com perguntas para a mesa. Eu acho que o tema da política social ele nunca esteve tão forte quanto hoje em dia, né? As dificuldades que a gente está passando. Então, os professores aqui vão trazer o contexto tanto internacional quanto o brasileiro, né? Que é o nosso aqui, né? Primeiro, eu queria apresentar então a professora Eliane Navarro Rosandiski, né? Ela possui graduação em Ciência Econômica pela Unicamp, né? Todos os cursos pela Unicamp, né, professora? O doutorado em Economia Aplicada e é professora extensionista da PUC Campinas. Tá? Ela tem experiência na área de economia, com ênfase em economia dos recursos humanos e atuando principalmente nos seguintes temas, né? Mercado de trabalho, política pública, economia solidária. Né? A professora vai ser a primeira a falar e depois o professor Hugo, né? O nosso português, né? Também meu orientador da tese, né? Ele é professor do Instituto de Economia, né? É licenciado em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, né? E doutorado em Sociologia, com especialidade em Sociologia da Produção do Trabalho, né? E da Empresa, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, né? Ele lecionou também como professor auxiliar, né? Convidado na Faculdade de Economia, também em Coimbra. É pesquisador, né, no Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, que é o nosso instituto, que é o CESIT, né, e vai falar um pouquinho da política social no contexto internacional e as mudanças que estão ocorrendo lá. Né. Então, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui presente, agradeço a presença de vocês, ao pessoal todo do LEG, e que todo mundo tenha uma boa sexta-feira, né, e vamos que vamos. Boa noite. É difícil ser assim a primeira a falar, mas vamos lá. Em nome do Gustavo, agradeço o convite de estar aqui. Eu acho que é sempre desafiador a gente falar para um público quando a gente não está falando exatamente para o nosso público-alvo, que são economistas e tudo mais. Eu acho que aqui a gente tem um público bastante diversificado e a gente vai tratar de alguns temas que são um pouco mais delicados para a gente, que é essa discussão da política pública, da política social. Mas eu tentei montar a minha apresentação tentando falar um pouco do impacto de tudo isso. Quer que eu fale aqui? Eu não vou conseguir falar aqui. Está dando eco. Aqui está melhor. Isso, ligou. Só puxar. E eu vou ter que falar paradinha aqui. Adorei. Essa você pode subir e descer. Pronto. Então, continua vermelho. Tá bem o negócio aqui, né? Tá fácil. Posso falar agora? Vocês estão me ouvindo? Nossa, agora eu que estou com eco. Não, gente, mas eu acho que o desafio aqui da minha palestra, embora eu tenha pensado nessa mesa redonda, eu que vou centrar um pouco mais essas discussões no efeito sobre o mercado de trabalho, sobre a conjuntura, porque eu acho que tem um aspecto importante aí que a gente tem que pensar um pouco, discutir, porque está afetando todos nós, né?
Então, vamos lá. Aí, para onde? Ah, pronto. O que eu pensei um pouco da gente falar, né? Primeiro, fazer uma breve contextualização das políticas econômicas e sociais no Brasil, porque eu acho que temos algumas mudanças importantes que aconteceram ao longo dessa década, que tiveram efeitos importantes sobre o mercado de trabalho e tudo mais. Depois, fazer uma discussão de mudanças no mercado de trabalho, flexibilização e possível mudança da Previdência. Por que a mudança da Previdência? Porque ela é o único ponto que ainda não foi votado. E, por fim, trazer alguns dados que eu tenho da PNAD, da RAIS e do CAGED, que mostram um pouco como que o mercado de trabalho vem reagindo a isso, porque eu entendo que o mercado de trabalho é um reflexo de tudo que está acontecendo em termos de conjuntura, em termos de mudanças de política econômica, e é importante a gente dar uma avaliada nisso daí. Então, uma breve contextualização. Hoje, no Brasil, há um cenário de crise, conflito e tensão social. Eu acho que isso é muito visível em qualquer momento que a gente faz uma discussão com qualquer pessoa ao nosso lado. Eu acho que todos esses aspectos estão muito fortes. E percebemos que vivenciamos um momento de crise que, diferente do que os economistas tradicionalmente pensam em relação à crise, não é uma crise só econômica. Ela é uma crise que tem diversos componentes que agravam o perfil da crise que estamos vivendo hoje. Primeiro, é uma crise na economia, política, é uma crise institucional e temos uma crise ética também, porque nós percebemos que muitas das mudanças que estão ocorrendo falam em nome de uma população, mas não necessariamente elas ocorrem, ou a descrição dessas mudanças vão no sentido de atender ao que está sendo proposto. Então, é como se propusessem determinadas orientações de política em nome de um determinado grupo social, mas o que estão fazendo é outro. Então, eu acho que é um problema ético também na construção das políticas econômicas e políticas públicas. Ai, meu Deus. Onde que... Pronto. Aí... Só que eu vou ter que fazer uns antecedentes, né? Eu, como uma boa aluna da Unicamp, ex-aluna da Unicamp, não consigo trabalhar... É impossível a gente olhar o dia de hoje sem imaginar, pelo menos, um retorno aqui do que seria o período 2004-2013, que é um período ainda de crescimento econômico. O que puxou esse crescimento econômico? São as políticas redistributivas de transferência de renda e valorização do salário mínimo, crescimento, que isso deu crescimento e inclusão social e políticas de incentivo ao crédito. Por que eu chamo a atenção das políticas distributivas? Porque nós vamos olhar que parte da saída da crise tem a ver com essa construção de políticas redistributivas que já foram feitas no passado e que hoje nós estamos caminhando num sentido contrário em relação a isso. E o que mais? O que a gente observa nesse período de auge aí de crescimento? Geração de emprego formal, melhoria nos padrões de rendimento e o consumo interno, protagonizando todo o crescimento econômico que a economia estava experimentando naquele período. Mas ainda assim, em 2013, apesar desse crescimento econômico, algumas questões foram recolocadas. Em especial, acho que muitos de vocês lembram um pouco disso, né? Embora a geração seja uma geração mais jovem, há 5 anos atrás, nós tivemos um imenso movimento que começou por causa dos 30 centavos, né? Lembra das passagens e tudo mais, que era um descontentamento muito grande com a qualidade dos serviços que estavam sendo oferecidos, né? E isso ajudou a fomentar toda uma discussão que a gente vive hoje, que é de desmonte dos serviços públicos, né? Estamos vivendo uma situação que lá atrás, de alguma forma, foi colocada pela população, que era um descontentamento com a qualidade desses serviços. Se vocês lembrarem, queremos escola padrão FIFA, lembram-se desse slogan que foi muito colocado nas manifestações e tudo mais, mas, ao mesmo
mesmo tempo, a imprensa se apropriou desse discurso e, em determinado momento, virou um pouco o jogo e colocou como se a população não quisesse mais o serviço público, mas, em nenhum momento, eles falaram, não queremos serviço público, nós queremos um serviço público padrão FIFA. Isso era o que as ruas estavam falando naquele momento. Mas o que foi colocado foi uma outra, o que foi feito com esse discurso foi uma outra coisa, né? Temos uma estrutura injusta de tributação, porque, quando a gente olha a questão do Estado, a gente também tem que pensar nisso, a estrutura de tributação. Quantos de vocês aqui acham que pagam muito imposto? Todos nós achamos. Por que isso? Porque, de fato, a gente paga muito imposto. Nós temos uma estrutura regressiva, onde você tem uma taxação muito grande nos produtos que você consome, por isso os produtos ficam mais caros e você consome menos, e temos uma estrutura que penaliza determinado grupo social, que são os assalariados. Então, é uma estrutura regressiva, porque as altas camadas não pagam impostos, né? As classes sociais mais elevadas, de renda mais elevadas, acabam não pagando imposto. E isso realmente é muito injusto do ponto de vista da cobrança da estrutura tributária. E a exposição da corrupção, que isso foi evidente que estava colocado ao final do governo, o primeiro governo da Dilma. E um retorno da inflação, que a gente pode olhar que tem vários componentes para discutir isso, mas eu não queria entrar muito na discussão neste momento da inflação. Mas eu poderia ficar com uma explicação simples para isso. A oferta de produção nossa não estava atendendo, talvez, alguns nichos de demanda, algumas questões de demanda que estavam sendo colocadas, mas não era, naquele momento, uma inflação somente de demanda. Tá? Temos outros componentes para explicar a inflação. O que acontece? Em 2014... ninguém acreditava, porque houve um grande esforço no sentido de destruir a estrutura de governo anterior, né, de recolocar uma outra lógica, né, a sociedade ficou muito mais dividida, o resultado da eleição foi muito mais apertado, e, por uma margem muito apertada, ganha de novo a presidente Dilma, ela retoma. Ela ganha o pleito eleitoral. Quando ela ganha, no dia seguinte começou a campanha para tirá-la. Isso é um fato. A gente pode questionar se seria bom, se ela era ou não era, se ela estava conduzindo bem a política macroeconômica, mas o fato é que, no dia seguinte, começa uma campanha muito forte que fomenta aí a instabilidade política que eu estou falando, não da política econômica. A política econômica estava fragilizada um pouco por algumas conduções equivocadas que foram dadas na discussão da política econômica, mas, na questão política, isso começou a gerar uma tensão muito grande. Por quê? Porque o Congresso não votava nada do que a Dilma propunha em termos de construção de política. Começou uma instabilidade muito grande, porque a todo momento vai abrir o processo de impeachment, não vai abrir, vai acontecer, não vai acontecer. Isso vai gerando uma paralisia muito grande na economia, que pode-se atribuir a uma má condução da presidente naquele momento. Então, foi criando um caldo de cultura ali, no sentido de que aquele governo não poderia funcionar adequadamente, e por aí foi. E o processo de impeachment caminhou e começou-se a trabalhar como que se a inflação fosse o grande monstro que precisaria ser derrotado naquele momento. Então, era uma má condução das políticas fiscais, porque ela estava pedalando. Alguém sabe o que é pedalar? Nem nós direito sabemos o que é pedalar, mas era uma antecipação aí de gastos, que é absolutamente comum, mas encontrou-se uma brecha para falar, não, ela cometeu um crime gravíssimo e, por isso, tem que ser destituída. Mas o que estava por detrás disso? Começar a implantar um modelo macroeconômico de ajuste liberal, que foi o projeto que foi derrotado nas urnas. E foi isso que começou a acontecer. Então, eu costumo brincar que quem se sentiu traído naquele momento foi quem votou na Dilma, não quem votou no Aécio, porque fala, espera aí, mas por que você está reclamando desse governo se o que está sendo colocado é justamente o projeto?
E aí, o que acontece? 16, vamos pensar no governo Temer. Ele tem a implantação de instrumentos ortodoxos de combate à inflação, porque, lembra que eu falei? Começou a inflação como sendo o grande inimigo a ser derrotado. E, em nome desse controle inflacionário, criou-se todo um conjunto de políticas macroeconômicas que tiveram impactos que nós estamos vendo até hoje, né? Temos políticas macroeconômicas restritivas e, principalmente, que é a área que é a mais sensível ao meu objeto de estudo, que é tratar a mão de obra como sendo um custo. Então, buscou-se, de todas as formas, tentar pagar uma dívida com os empresários, que é entregar uma mão de obra com condições de ser utilizada de maneira muito mais flexível. Começou a se trabalhar como se o contrato de trabalho fosse algo extremamente prejudicial ao movimento macroeconômico. E aí, o que são essas políticas fiscais restritivas? Ao invés de criar imposto sobre as grandes fortunas, lembra que eu estava falando? E ampliar, busca-se ampliar a carga tributária sobre a produção e cortar despesas públicas. O que isso significa? Você equilibra o orçamento cortando despesa, ao invés de equilibrar o orçamento tentando aumentar as receitas. Durante o debate sobre cortar o orçamento, né, sobre congelar gastos e tudo mais, falava-se, mas espera aí, se você mudar a estrutura tributária do país, você não precisa cortar, você não precisa deixar de oferecer serviços públicos. Qual é o risco dessa estratégia? Comprometer a geração de emprego, piora na distribuição de renda, perda de direitos trabalhistas e descontinuidade de oferta de serviços públicos. Resultado, vamos ter os gastos públicos não estimulando mais. Esse slide, em especial, eu vou confessar para vocês, eu tirei de uma palestra que eu fiz em 2016, que eu falei, quais serão os possíveis riscos dessa estratégia? Eu achei muito interessante, porque eu estava procurando um outro slide, uma outra, e eu encontrei isso daí, eu falei, gente, quando eu falei dos possíveis riscos, todos eles estão colocados aqui. E o mais grave, porque, deixa eu só voltar no slide anterior para falar uma coisa. Resultado, os gastos públicos vão deixar de estimular a economia. Porque o que é o gasto público? Significa toda a compra, a gente pode pensar de uma maneira bem genérica, assim, muitas compras que o governo faz para a sociedade. Isso estimula a economia, porque quando o governo compra qualquer coisa, ele estimula a empresa que ele está contratando a gerar emprego, renda e tudo mais. Isso daí é um problema quando você adota uma estratégia de redução de política restritiva. Mas o que é mais grave nas estratégias? Lembra que eu falei duas? Uma é você reduzir o gasto, mas a segunda, que está sendo muito mais grave para a nossa estrutura, para a nossa economia, para a nossa vida enquanto cidadão, é que nós estamos tendo o maior ataque aos direitos sociais legitimamente conquistados ao longo desses últimos 100 anos na história do Brasil. Quais são os dois direitos que estão mais sendo atacados? É o contrato de trabalho, que é a CLT, que é algo que muita gente fala, não, ter um contrato de trabalho é coisa para quem não consegue, para quem é fraco, para quem precisa ter um contrato por detrás. Isso é mentira. Isso foi vendido uma ideia de que o contrato de trabalho é uma coisa ruim. Teve muita gente, muita luta operária, muito trabalhador brigando seriamente contra a exploração do capital sobre o trabalho. Lá no século XIX, criança, mulher, trabalhavam 16 horas por dia, não tinha sábado, domingo, etc., etc. Aí você fala, não, mas isso é história do século XIX. Quando você vê uma tentativa de regulamentar jornada de 16 horas, né? É algo que é problemático. Quando você vê restrições ao que pode ser considerado um trabalho escravo, isso também é problemático. E, cada vez mais, você vê um ataque a uma proteção ao direito do trabalho. Por que surge o direito? Eu até falo, o direito do trabalho, por que é do trabalho? Porque o trabalho é o elo mais fraco. É quem está sendo subordinado e contratado. Então, se não seria direito do patrão, não seria direito do trabalho. Fala, não,
não, porque o patrão, o trabalhador tenta lesar o patrão. Eu falo, gente, isso não existe. Ah, não, porque tem um caso. Para um caso que tem, a maior parte dos processos que estão na Justiça do Trabalho foi justamente o oposto. É justamente, eu mesma, não vou dizer nem sobre tortura, eu já trabalhei num banco em que eu era obrigada a descer, picar o cartão, vocês nem sabem o que é picar o cartão, bater o cartão, pronto, senão revela a minha idade, eu não precisa, né? Mas, e depois subir e continuar trabalhando. Para que isso? Para não pagar hora extra. Então, tem coisas que a gente tem que pensar que não são simples da gente entregar tão facilmente. E a Constituição Federal de 88, que universalizou uma série de serviços. Nós temos desde o SUAS, que é o de assistência social, até o SUS, que é o serviço de saúde, que foi um ganho universalizante, super importante para o nosso país e que foi entregue em 6 meses de bandeja. Simplesmente uma mudança constitucional feita por um governo que sequer tem aprovação. Eu brinco por um governo que é uma margem de erro, que não tem nem aprovação, e isso é verdade. Então, nós temos aqui uma perda. Eu estava vendo a questão da CLT, em 6 meses foi votado, ia ser... teve também a coisa da gestante, não sei se as pessoas se dão conta aqui da insalubridade, ou seja, muitos direitos foram perdidos sem ter isso de conversa com a sociedade, de negociação e de redefinição do qual seria o melhor caminho. Aí, o que acontece no mercado de trabalho? Se o governo reduz gasto, aquilo que eu estava falando, compras públicas, necessariamente vai cair a demanda. Se cair a demanda, vai cair o nível de atividade econômica, consequentemente, aumenta o quê? Desemprego. E aí é interessante, porque lembra do slide anterior? Eu falei, eu acho que vai aumentar o desemprego. Eu queria que aquele mesmo grupo tivesse hoje aqui comigo para mostrar os dados de desemprego. Aumentou, né? Eu não estava... Né? O que nós temos aqui? Com aumento de desemprego, quanto maior a oferta de mão de obra disponível, o que acontece? Mais baixo o salário. E quando os salários caem, qual é o efeito sobre a economia? Alguém tem alguma ideia? Evidentemente, cai o consumo. Evidentemente, nós estamos caindo num círculo vicioso aí. Mas lembra o que eles falam? Não, se cair o salário, provavelmente o capitalista vai empregar mais. Alguém está vendo algum capitalista empregando mais gente? Então, queda do salário. Ao invés do empresário comprar mais mercadoria trabalho, o que ele faz? Cai o consumo, caem as vendas. Os empresários desejam recompor suas margens de lucro, reduzindo ainda mais o custo. O que acontece? Eles vão defender o quê? Terceirização, contrato intermitente, redução de multas contratuais, mas nenhuma dessa medida faz o quê? Aumenta a demanda. Eu ainda não conheço um empresário que vai contratar um trabalhador, mesmo que ele custe R$1, se ele não tiver para quem vender o produto dele. É uma ideia tão simples. Como é que a gente compra essa ideia de que uma mão de obra mais barata vai estimular o empresário a produzir mais? Eu não consigo entender em nenhuma teoria macro, ou melhor, temos alguma teoria que defende isso, mas que esse exemplo possa ter sido, na prática, comprovado. Quais são as inconsistências? O Estado continua comprometendo o orçamento dele com o pagamento de uma coisa que chama juros. Isso em nenhum momento foi negociado. Corta-se os direitos, corta a verba, congela a verba para o SUS, congela as verbas que são destinadas à oferta de serviços de educação e tudo mais, as verbas sociais, mas não se fala, vamos negociar o pagamento de juros, que, em termos de PIB, é muito maior do que muitas das verbas que a gente utiliza para políticas sociais, transferência de renda que geram demanda na economia. Ao mesmo tempo, o governo arrecada menos. Alguém tem alguma ideia por que está arrecadando menos? Porque se está produzindo menos e o PIB está caindo, a arrecadação cai. Aí, quando a arrecadação cai, o que você propõe? Esse orçamento está deficitário, temos que baixar o quê?
De novo, as despesas. Aí começa a falar que a economia é como se fosse uma dona de casa. Se a receita cai, reduz as despesas. Só que as despesas do governo, a lógica do governo não pode ser essa. Se você tem aqui a necessidade de formar mais receita, o governo tem que gastar mais, porque ele é um demandante na sociedade. Quando ele para de gastar, ele puxa esse ciclo para baixo. Então, o que acontece? Quando ele perde recurso e ele tem que utilizar o dinheiro para pagamento de juros e outras coisas, ele perde a capacidade de realizar gasto e estímulos à atividade da produtiva. E qual que era o problema da inflação? Os gargalos de oferta na estrutura. Quem é que oferece os produtos que estão faltando na sociedade? Não é o governo, é o empresário. Sem demanda, ele não vai oferecer. Consequentemente, o investimento não chega e, futuramente, qualquer aumento de demanda, de novo, vai encontrar a economia travada, sem possibilidade de oferecer o produto. Então, os verdadeiros causadores da inflação não são solucionados. É possível retomar o emprego? Eu sempre falo, o mercado de trabalho é um reflexo das estruturas de atividades presentes. Se essas estruturas estão encolhidas, no sentido produzindo pouco, o mercado de trabalho vai produzir pouco. A retomada do crescimento do emprego depende da implantação de políticas de desenvolvimento capazes de fazer o quê? Estimular o consumo interno, gerar trabalho e renda e estimular setores industriais para fazer o quê? Voltar a produzir. Com baixo salário, com uma instabilidade no ponto de vista da demanda, já seria ruim. Se a gente somar isso, como eu falei lá naquele primeiro quadro, toda a instabilidade que a gente está tendo do ponto de vista político, o cenário está muito mais complicado. Então, dessa forma, política ortodoxa de combate à inflação não favorece mais expectativas muito pessimistas quanto ao crescimento econômico, vai gerar mais instabilidade. Resultado, o investimento produtivo não vai acontecer. O que nós podemos esperar? Mercantilização dos serviços públicos. O que isso significa? Na medida que o Estado deixa de oferecer, sabe a vacina que você ia tomar no SUS? Não vai ter mais. Sabe aquele médico, esses serviços que já não estavam funcionando vão deixar de funcionar. Por quê? Porque vão passar a ser oferecidos pelo mercado. Da mesma forma, uma escola ou qualquer coisa que o valha. O que vai acontecer? Reduz ainda mais o poder de consumo dessa população. Você já está reduzindo o salário e obrigando ela a pagar serviços que antes eram oferecidos, eram serviços públicos, você tem mais um elemento que vai contrair o consumo. O que nós vamos ver claramente na continuidade dessa política macroeconômica? Ampliação da desigualdade, que já está clara aí. Qualquer indicador agora de 18 já está apontando para um retorno de famílias a uma situação de pobreza, de miséria, desemprego e aumento cada vez mais da tensão social. Aí eu pergunto para vocês e deixo um pouco essa pergunta para vocês pensarem. Será que o cenário político atual é favorável à construção de um consenso em torno de um modelo de crescimento alternativo? Porque está complicado pensarmos no que fazer. Eu só queria trazer para vocês, e aí eu vou encerrar, embora tenha dados, rápido a discussão. Depois, alguns dados atuais para um pouco ir fechando essa discussão da maneira que eu estava imaginando, né? Depois dessa recessão, lá no 4º trimestre, pareceu que a economia ia decolar. Tanto é que o Temer começou, não, agora vai, agora começou o espetáculo do crescimento e tudo mais. E já estava começando a ser retomada uma projeção do PIB. Os dados agora do trimestre já apontam que não vai recuperar. E aí, quais são os efeitos dessas inconsistências para o ajuste do mercado de trabalho? Primeira coisa que a gente observa nesse caso é um aumento do desemprego. Como eu coloquei ocupados e desempregados, mas se vocês forem perceber, aquela linha ali embaixo, né, é o desemprego, que está subindo bastante. Hoje nós temos no Brasil em torno de 13 milhões de pessoas desempregadas. Era o dobro do que tinha quando a gente estava olhando para o período mais do auge da recuperação econômica.
A taxa de desemprego no Brasil, em 17, lá no quarto trimestre, né, do ano passado, fechou em 13, não, ali era o feminino, fechou em 11,8. Foi um período que deu uma queda, mas agora ela já subiu de novo, está em torno de 12 qualquer coisa. Né? A distribuição do emprego por ocupação no Brasil. Esse é um dado que chama muita atenção, porque nós temos aqui um crescimento muito grande do emprego por conta própria, está vendo? E, quando a gente olha aqui no Brasil, nós temos 7% de toda a população ocupada trabalhando como doméstica. Isso é um dado importante para quem estuda mercado de trabalho. Nós já tínhamos caído um pouco essa proporção e aumentou de novo. E o emprego no setor privado, que é o emprego com carteira, ele fecha 17 com 48%, uma queda de 3 pontos percentuais. Então, você está substituindo um trabalhador formalizado por um trabalhador autônomo, um trabalhador que está muito mais desprotegido para uma situação de possível desemprego. Quando a gente olha contribuintes para a Previdência, isso aqui é um grau de informalidade. Olha a barriga que nós já estamos tendo aqui na informalidade. Você aumenta, tinha reduzido as pessoas que não contribuíam, ali aquela barriguinha ali embaixo, foi quando melhorou a situação de mercado de trabalho. Mas nós estamos retomando o que era 2012 em termos de informalidade. Então, nós estamos com um grau de informalidade que chegamos, no melhor momento da série, em torno de 35%. E agora nós estamos voltando para algo, indo para 37%. Então, isso daí significa que, de novo, ao contrário do que imaginávamos, que íamos ter um mercado de trabalho com um contrato mais flexível e mais gente protegida, está sendo ao contrário. Tá mais gente trabalhando de maneira absolutamente informal. O emprego, olha a queda do saldo de emprego formal que teve em 2015. E, em 2018, está apontando uma pequenita recuperação. Mas eu não, tem um dado que eu não trouxe para vocês, que eu vi essa semana na imprensa. 11% daquelas vagas ali em 18 são de contrato temporário, embora seja formal. Em Campinas, eu já tenho, porque eu trabalho com os dados da região metropolitana de Campinas, e na região metropolitana está 5% de informalidade, de contrato temporário. Percebemos que a indústria perde participação. Esse gráfico não é mais para mostrar, depois, se vocês quiserem, eu até deixo esses números com vocês, mas é para mostrar que o setor que está mais andando nessa economia, que está mais dinâmico, é o setor de serviços. É aquele roxinho ali, está vendo? Um roxinho lá no final da série, mostrando que o setor industrial está perdendo muito dinamismo. De novo, isso é grave, porque, quando você olha para o setor de serviços, você tem um setor de serviços que é muito heterogêneo. Então, tem desde serviços mais especializados até um serviço que tem uma característica de ser serviço pessoal, serviços de cuidados. É um conjunto enorme de serviços que, provavelmente, é muito mais estratégia de sobrevivência do que um serviço totalmente vinculado a uma atividade industrial. Salários médios, nós temos, a despeito disso daí, como eu estou trabalhando com o setor formal, tem uma certa... assim, os salários estão mais ou menos equilibrados, mas o que chama atenção? O setor de serviços e o comércio são os que pagam menos nessa estrutura, e são eles que são os mais dinâmicos. Eu vou pular essa tabela, mas, basicamente, o que ela está mostrando? Uma ideia de rotatividade no trabalho. Por quê? Porque quem está sendo demitido e que está sendo contratado, você tem uma relação de salários. Quem está sendo admitido é em torno de metade do valor que recebe quem está na média da estrutura. Entenderam? Então, assim, o salário médio da estrutura é R$3.000, em média, quem está sendo contratado por R$1.500. Então, você tem uma redução boa. E temos uma taxa de rotatividade muito alta entre admitidos e demitidos na mesma função de trabalho. Então, você contrata as pessoas que ganham R$2.000 e contrata por...
demite quem recebe 1.000 e contrata por 900. Isso é direto no mercado de trabalho. Que resultado disso? Variação na massa salarial. A massa salarial cai enormemente em função de uma estratégia de rotatividade. Por que essa professora que vos fala aqui está tão preocupada com a massa salarial? Porque eu estou preocupada com a demanda. Eu tenho que entender qual é o motor de crescimento dessa economia. Se eu percebo que a massa salarial está caindo, eu, de fato, me colocando no lugar do empresário, eu falo, eu vou vender o quê para quem comprar? A perspectiva de crescimento dessa massa, ao contrário, se vocês lembrarem de um slide que eu coloquei bem no início, lembra os fatores de crescimento da recuperação até 2013? Uma das coisas, redistribuição de renda, aumento do salário mínimo, poder de compra, isso reverte sobre o consumo. Quando eu olho esse dado, eu falo, gente, está complicado, está extremamente complicado. Os setores que mais perderam da massa salarial foi a indústria de transformação e a construção civil, por razões óbvias. A construção civil foi o segmento que mais sofreu com todo esse processo de corrupção, porque as empresas de construção civil estavam no olho do furacão e, ao invés de punir somente os empresários, puniu-se também as empresas. Então, contratos de licitações, contratos com o setor público foram fechados naquele momento, com impactos seríssimos sobre o emprego, que aparece aí na redução da massa salarial da construção civil. E, por fim, os comentários finais. Tá? Os indicadores gerais do mercado de trabalho estão mostrando que, de fato, você tem um crescimento do desemprego, um aumento da desigualdade e uma tendência à informalização. O que mais isso? Né? A perda de participação das atividades industriais, que, em geral, é o melhor padrão de remuneração. Rotatividade, queda da massa salarial e 15% das ocupações formais estão sendo no contrato temporário. Então, com o novo contrato de trabalho, a terceirização e a tendência aí ao contrato intermitente vai ser uma realidade que rapidamente vai chegar na nossa vida. E como que a gente vai começar a se organizar para conviver numa sociedade como essa, porque esse padrão de contrato, ele vem seguido por um aumento tão grande da força de trabalho, e isso necessariamente vai causar uma grande redução do salário. Então, como que nós vamos pagar previdência privada, pagar escola, pagar se a nossa remuneração está caindo? Eu tive recentemente numa palestra com a ministra do Superior do Trabalho, e ela estava comentando uma coisa que nem na Europa nós tivemos uma adesão tão grande, não adesão, o contrato intermitente, ele não foi colocado para todos os setores do jeito que está sendo colocado na nossa legislação. Então, ela deu um exemplo, acho que foi do Reino Unido, se não me falha a memória, que eles colocaram restaurante, serviços, colocaram para alguns serviços, e isso gerou uma instabilidade tão grande do ponto de vista da organização da sociedade, que eles tiveram que, em alguns pontos, voltar atrás. E nós fizemos um contrato intermitente, amplo, geral e restrito, que isso estabiliza por completo a sua relação, a sua organização do quanto você vai receber, como é que você vai se portar no mercado de trabalho. Então, a minha pergunta que eu deixo para vocês, mais do que eu ser questionado, eu gostaria que vocês pensassem o que a gente pode esperar nesse momento, que é um momento em que nós temos um novo pleito eleitoral que vai acontecer daqui a um pouco, e sequer temos clareza do que cada um desses candidatos está pensando para essas questões. Então, não, eu sou contra Lula, sou não sei o quê, mas isso não é o suficiente para se pensar um projeto, porque perdemos 4 anos com toda essa instabilidade. O que vai ser dessa próxima eleição se não tivermos uma tentativa de entender esse quadro, de forçar essa discussão e mobilizar para esperar o que vai acontecer, porque eu acho que vai ser bastante duro. É isso. Obrigada.
Bem, obrigado, professora. Acho que temos muitas questões, você traz questões, eu acho que sim, traz questões e difíceis de responder, e depois a gente vai abrir para o debate. Eu acredito que vai ter muito mais interrogações aí para a gente tentar ver a conjuntura atual e para onde iremos, né? Agora eu passo a bola para o Hugo, né? O Hugo, como eu falei, vai tratar um pouquinho mais do contexto internacional, da política social, né? Então, vamos lá. Prefiro assim. Ai, mais tranquilo. Bom, boa noite a todos e a todas. Como o Gustavo disse, o meu nome é Hugo Dias, sou professor aqui no Instituto de Economia da Unicamp, aqui em Campinas, em Barão Geraldo. Também sou pesquisador do CESIT. Estão ouvindo bem? Eu sei que o sotaque demora um pouco a habituar, mas passado 2 minutos a coisa já fica mais fácil. E, portanto, sou também pesquisador do CESIT, e estes temas da economia do trabalho, mercado de trabalho, mas, sobretudo, no meu caso, relações coletivas, sindicalismo, movimentos sociais, é, na verdade, o tema mais próximo da minha pesquisa. Vou afastar um pouco, que creio que não é necessário estar tão próximo. Então, eu tomei alguma liberdade criativa. Vou passar a explicar. Na verdade, o tema aqui deste nosso debate, desta sessão final, era políticas sociais e os seus desafios, não é? Contexto internacional e nacional. Eu confesso que eu vou falar pouco sobre políticas sociais, mas eu creio que é um pouco o exercício da Eliane, não é? Quer dizer, há variáveis estruturantes em torno, mais estruturantes da economia, da política, da sociedade, que, na verdade, são elas que vão determinar o campo das possibilidades, as oportunidades que existem para abrir caminho para políticas sociais ou para políticas distributivas e redistributivas, para construir um determinado tipo ou modelo de sociedade. E, na verdade, esse contexto, e eu subscrevo muito o diagnóstico da Eliane, não é? No contexto do Brasil, mas o contexto internacional, se vocês vão acompanhando um pouco isso, não é propriamente um contexto muito favorável para políticas preocupadas com as desigualdades sociais e as desigualdades económicas, não é? Então é um pouco isso que eu vou falar. Era tentar caracterizar um pouco o período atual, mas num sentido mais amplo, no sentido internacional, mas também mostrar um pouco as dimensões ou os aspectos, as dinâmicas contraditórias desse momento. Aí podemos falar de diversos países, mas eu gostava de apontar não apenas os aspectos mais desfavoráveis, mais negativos, mas exatamente essa dinâmica mais contraditória, certo? Como é que podemos caracterizar o período atual, não é? E aqui eu vou utilizar, na verdade, um autor para tornar esta contextualização histórica mais curta, mais rápida, não é? Recentemente, um autor chamado William Davis publicou numa revista que é uma revista muito conhecida, que é a New Left Review, para quem acompanha. Se não acompanham, podem vir a acompanhar. Mas ele tentava periodizar um pouco os tempos mais recentes. O contexto internacional, da política, da economia nas últimas décadas, não é? Como a Eliane disse, muito marcado pela contra-reforma ou pela grande transformação neoliberal. E para periodizar isso de forma mais rápida, em termos históricos, eu acho que aqui a cronologia do Davis é bem interessante, não é? Nós temos uma fase de um neoliberalismo que ele diz combativo. É o momento da grande transformação. Crise do contrato pós-guerra, contexto económico em que as políticas keynesianas aparentemente não dão resposta ao fenómeno de crescimento baixo e inflação, e surge o projeto neoliberal. Aqui é um projeto utópico, militante, financiado, com vários intérpretes, que tenta difundir esse conjunto de ideias como alternativa da organização social. Aqui o Davis fala do período do final da década de 70, 79. Porquê 79? Margaret Thatcher, sendo eleita, não é? Não sei se vocês são muito jovens, mas já ouviram falar da Margaret Thatcher, ok? Pronto. Ainda não eram nascidos, já sei isso.
Eu também só tinha 1 ano, portanto não sou assim tão velho. Ouvi dizer, exatamente. Mas, portanto, é esse período, 1979, diz Davis, até 89. Não é? Do projeto utópico começa-se implementando, se difundindo, construindo projetos políticos que ganham eleições. Vejam, Thatcher e Reagan vencem eleições nos seus países, mas, simultaneamente, noutros vai pela via do golpe militar ou pela via autoritária. Não é? Pensemos na América Latina e no Chile, em 1973. Mas pensemos desta via democrática, não é? Então este é o período do projeto utópico, que começa operando, ganhando eleições, operando transformações. O segundo momento ele diz que é o chamado neoliberalismo normativo, de 89 a 2008, até à crise económica e financeira internacional. O que é que ele quer dizer com esta ideia de normativo? É que o projeto utópico começa se tornando hegemónico em algumas sociedades. Começa sendo internalizado e interiorizado por setores vastos das populações que aceitam isto. Por exemplo, políticas universalistas, para quê? Os impostos são muito elevados, para que pagar impostos? Coisas que nós já conhecemos. Não é? E este é o período, acaba sendo áureo, que ele diz normativo, porque é que se torna hegemónico em alguns países e nas subjetividades, internalizado por amplos setores da população. Depois vem a crise económica e financeira, e ele dirá que a partir de 2008 nós viveríamos um novo período. E é sobre esse período que eu gostaria, de alguma forma, de trazer alguns dados, provocar algum debate. Bom, veremos como é que a coisa corre, não é? Então, de 2008 em diante, a partir da crise económica e financeira internacional, ele falaria de um tipo de neoliberalismo que é um neoliberalismo punitivo, autoritário. Há vários termos para isso. Mas, basicamente, nós assistimos em alguns países, neste caso, alguns países centrais, onde o projeto, a desconstrução da proteção social começa exatamente no início deste projeto de neoliberalismo militante, nós vamos assistindo, na verdade, a processos de desestruturação dessas sociedades. Não é? Crescimento mais baixo com desemprego estrutural, baixa da carga fiscal, supostamente porque aí haverá mais investimento e geração de emprego. Então o orçamento contrai o seu gasto, aparentemente gasta o mesmo ou mais, mas simplesmente as necessidades de proteção social vão aumentando, porque já não são economias de pleno emprego. Não é? Já têm dinâmicas de desemprego estrutural ou subemprego muito significativas, não é? Que necessitam, na verdade, maior atenção e de expansão das políticas sociais. Então o gasto não acompanha essas necessidades que vão aumentando. Então vamos vendo o desenvolvimento ao longo destas décadas, no fundo, de um problema central que agora muitas instituições internacionais vão falando, que é o problema do aumento das desigualdades. Não é? Vejam bem, só para dar alguns exemplos. Há 4 anos atrás, já o Fórum Económico de Davos, para quem conhece. Conhecem, em janeiro, juntam-se alguns ilustres do campo político e económico discutindo os destinos do mundo. Davos já disse, há 4 anos, que a desigualdade é um grande problema das nossas sociedades. Não tem proposta de política social. Não tem proposta, sobretudo, de políticas universalistas, da desmercadorização institucional, em torno dos direitos sociais e cidadania, que intervenham e reorganizem essas desigualdades. Davos vai-nos dizer, repetindo a receita, que é flexibilizando o mercado de trabalho, as empresas vão gerar mais emprego. Não é? É a rigidez do mercado de trabalho que impede que haja mais investimento e, portanto, mais geração de emprego e geração de renda. Não é? Segundo, se isso falhar, temos que ter políticas sociais. Qual é o programa de algumas dessas instituições? Programas de transferência de renda. Não é? Portanto, não é o Bolsa Família brasileiro em concreto, mas para o Fórum Económico de Davos, Fundo Monetário Internacional, o programa principal de política social para lidar exatamente com essas desigualdades crescentes são programas focalizados de transferência de renda. Porquê? Perguntaram vocês. Porque são programas baratos, não é?
São programas que, tipicamente, qualquer modelo de proteção social deve ter, porque são programas tipicamente emergenciais, mas não reintegram setores amplos da população no que se possa chamar nos direitos sociais e nos direitos de cidadania. Mas são programas que gastam 1% do PIB dos países, contra os modelos de bem-estar social que vocês também seguramente estudam, debatem nas vossas aulas, que tipicamente terão que gastar mais desses recursos, não é? Dependendo da economia política, se é mais liberal, se é mais nórdica, social-democrata, etc. Não é? Tipicamente vão gastar mais recursos, mas por razões económicas e, sobretudo, por razões sociais. Não é? Então, este momento novo, ou seja, há um acumular dessas dinâmicas de aumento das desigualdades e, portanto, o tema das desigualdades surge mesmo nas instituições mais insuspeitas. Não é? Fórum Económico de Davos e tantas outras. Não é? Mas outros relatórios também vão trazendo esse debate. Não é? A CEPAL, não é? A Comissão Económica aqui para a América Latina, publica agora em 2018 a questão da igualdade, não é? Como um elemento determinante para os países latino-americanos. Oxfam, não sei se conhecem, mas também uma grande ONG internacional, nos últimos anos tem publicado relatórios anuais sobre a questão e as desigualdades estão sempre no centro. E Oxfam até traz aqui um dado importante. Do último ano, o número de bilionários aumentou na razão de mais um bilionário, portanto, bilhões, tendo uma fortuna de bilhões de dólares, aumentou no ano passado na razão de mais um bilionário a cada 2 dias. Totalizando, segundo a Oxfam, 2.043 bilionários de bilhões de dólares. Aqui eles dizem bilhões de dólares, somando a cada 2 dias. Os bilionários, eu estou traduzindo aqui do inglês, peço desculpa, assistiram no último ano a um enorme aumento na sua riqueza. Este aumento seria suficiente para acabar com a pobreza extrema 7 vezes. 7 vezes. Acabar de 7 vezes a pobreza extrema existente neste mundo. 82% de todo o crescimento económico, o crescimento da riqueza global no ano passado, foi para o 1% mais rico deste mundo. Enquanto que os 50% de baixo não tiveram qualquer tipo de aumento na sua renda ou riqueza. Então este é o panorama, não é? Este é o panorama global da nossa estrutura das desigualdades. E mesmo surgindo na agenda pública, as principais instituições não têm soluções que não sejam a repetição daquelas que vão tentando defender ao longo das últimas décadas. Não é? Como eu disse, mercado de trabalho mais flexível gera emprego e, portanto, gera renda para mais população. Quem não se consegue integrar via mercado poderá ter acesso a políticas sociais, mas que são políticas focalizadas para aqueles que não conseguem resolver o seu problema de renda via mercado. Não é? E, portanto, é uma trajetória das últimas décadas. O que é diferente desde 2008, dizia-nos o Davis? É que já nem é preciso justificar estas políticas. Já não é preciso construir um consenso, não é? Participar no debate político e persuadir amplos setores da população de que estas políticas são um projeto realista para o crescimento económico e a geração de sociedades mais ou menos equilibradas, mais ou menos homogéneas. É por isso que ele fala do tempo do neoliberalismo punitivo. O neoliberalismo punitivo dá tanto para golpes institucionais parlamentares, como no Brasil, não é? Em que se tira alguém do poder e se opera transformações importantes em políticas importantes que não foram sufragadas via eleições, como dá para, exatamente, o que mais se debate em alguns países europeus e mesmo dos Estados Unidos, para aquela noção que até foi cunhada mais até por alguns autores espanhóis, das portas giratórias, né? Da enorme promiscuidade entre o poder económico e financeiro e o poder político, em que, de alguma forma, nós estaríamos assistindo a sociedades pós-democráticas, porque os governos eleitos em alguns desses países
na verdade, eram mais influenciados ou pressionados por esses interesses económicos do que propriamente pela população, não é? Que vota em eleições, que tem demandas, que tem necessidades, não é? E o que é que isso significa? Significa que algumas dessas políticas são implementadas mesmo contra qualquer tipo de evidência ou razão, porque se fez assim e não se torna necessário qualquer tipo de debate público sobre o tema. O que é que significa esta dimensão da autoridade? É um pouco essa, não é? Desde 2008, retomam, ou seja, o Brasil e a América Latina estão um pouco em contraciclo, não é? Porque nos anos 90 assistem de forma mais intensa a essas políticas de austeridade, de ajuste. Na verdade, há um ciclo iniciado na década de 2000 que trava esse processo e agora parece assistimos a uma retomada, mas agora quase uma sincronização em relação ao mundo, de ajustamento, não é? De sincronização em relação a algumas destas políticas, não é? No contexto internacional. E as ideias fundamentais, que infelizmente acontecem na maioria dos países, é que ainda é o diagnóstico negativo, profundamente desfavorável, é o ataque aos dois pilares da desmercadorização institucional. Não é? Tanto o welfare state e as políticas sociais, porque primeiro vai pela base tributária, como a Eliane disse, e depois já não há dinheiro para gastar, então corta-se o gasto social, aumenta-se as desigualdades, e vai pela desmercadorização, vai pela remercadorização também de um dos outros pilares, que era exatamente o trabalho, não é? As relações de trabalho e o trabalho enquanto a parte fraca numa relação assimétrica de poder. Vamos dar um outro exemplo agora na parte do trabalho. A OIT publicou em 2015 um relatório acompanhando as mudanças legislativas no direito do trabalho desde 2008 até 2014. E os autores identificam que houve mudanças, reformas trabalhistas, durante esse breve período de 6 anos, em 111 países. Portanto, a receita é essa. Mas ela, cada vez menos, necessita ser justificada porque é quase uma técnica. O emprego é gerado com flexibilização laboral, então pronto, é isto, não é? Contra qualquer tipo de evidência empírica acumulada ao longo destas últimas décadas, não é? Porque se vimos alguns dados, infelizmente não pude trazer alguns gráficos, seria interessante, etc. Mas 3 décadas de flexibilização laboral nos países centrais não gerou mais emprego. Marginalmente gerou emprego. Gerou, sobretudo, subocupação, alguns trabalhos a tempo parcial ou part-time e, sobretudo, um aumento das taxas médias de desemprego bem longe do que era o chamado pleno emprego do pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, o diagnóstico acaba sendo um pouco desfavorável. E cada vez mais havendo uma espécie de crise, ou seja, sendo esta fase particularmente autoritária, ou seja, tentando repetir a receita, mas cada vez vai gerando mais insatisfação, ou seja, menos resultados e gerando mais insatisfação. Vejam bem, ela começa se expressando de diferentes formas, ela extravasa para a política, certo? E é por isso que nós podemos assistir em alguns países a novos fenómenos e dinâmicas políticas, exatamente porque alguns setores ou amplos setores da população, face ao desconforto, aumento da desigualdade, ausência de oportunidades, empregos precários, começam procurando também interpretar essas circunstâncias e tentar pensar como é que é possível, de alguma forma, inverter essas circunstâncias também, não é? Então, a segunda fase era tentar pensar um pouco as dinâmicas que vão acontecendo atualmente. E aqui temos que entrar um pouco no terreno da política. Pensemos em algum país, pensemos em alguma região. Não é? Eu queria fazer primeiro um exercício, talvez, que nos fosse interessante, mas era centrar nessa ideia. Qual é o estado da crítica a estas políticas predominantes, ou seja, qual é o estado das resistências sociais, ou projetos alternativos que possam surgir? Vejam bem, vocês são relativamente... se eu estiver ultrapassando o tempo, depois avisa-me, não é? Eu tenho essa tendência a extrapolar um pouco.
Mas pensemos, vocês talvez sejam um pouco jovens, mas o início da crítica a algumas destas políticas surge, na verdade, a partir de 1999. Lembram-se disso? OMC, Organização Mundial do Comércio, contra a Cimeira em Seattle, Fórum Social Mundial, já ouviram falar? Fórum Social, pelo menos. Não é? Há um primeiro ciclo, digamos, de crítica, afirmando que um outro mundo é possível, inspirado, sobretudo, também nas lutas sociais na América Latina, contra as políticas da década de 90, que de alguma forma dá expressão a um primeiro ciclo global de mobilizações, que era o ciclo das contra-cimeiras. Cimeira da Organização Mundial do Comércio, manifestação global contra as políticas do comércio livre. A cimeira do G8, crítica também a determinadas políticas económicas e sociais, não é? E que se foi desenvolvendo no fórum, depois em torno do Fórum Social Mundial, surgido no Brasil, em Porto Alegre. Não é? Este foi um primeiro momento de encontro, com base na trajetória da própria América Latina. Não é? Depois nós podemos assistir, e é esse o momento que nos influencia mais, a um segundo ciclo de mobilizações globais, que já são menos coordenadas, são mais nacionalizadas na sua lógica de funcionamento. Porque o processo fórum promovia um encontro de diferentes causas, demandas, movimentos sociais, tentando articular aquela ideia de redistribuição e reconhecimento, não é? Tinha uma certa coordenação das agendas e mobilizações globais, mas, claro, nacionalmente, muitas das lutas sociais são travadas no contexto nacional. Mas o processo fórum promovia uma certa coordenação. Nós já somos mais, enfim, vocês já são mais da geração da Primavera Árabe. Silêncio. Primavera Árabe. Já é mais próximo da vossa realidade, certo? Não? Você aí no fundo. Obrigado, salvou-me. 2010, ou seja, há um segundo ciclo de protesto ou mobilizações globais, criticando o modelo económico, as desigualdades crescentes, etc., que vai surgindo a partir de 2010 em torno das primaveras árabes, nos países do norte da África, não é? Pela democratização dos regimes. Mas vejam bem, ele vai se alastrar para outros países e, na verdade, o fim de ciclo pode-se considerar que é o Brasil nas jornadas de junho. Não é? Quem aborda um pouco esses temas, não é? Surge com as primaveras árabes e termina em junho de 2013, o Brasil, nas jornadas, de alguma forma. Não é? Que vai juntar diversos temas, mas os temas principais são esses. Desigualdade, precariedade. No caso da Primavera Árabe, é naturalmente, vejam bem, a democratização dos regimes políticos. Mas quando ele passa para países europeus, estes protestos, como Espanha ou Portugal, ou mesmo a Grécia, a crítica já é da verdadeira democracia já. A Primavera Árabe criticava um regime que era objetivamente autoritário. Mas, em Portugal e em Espanha, eles são formalmente democráticos. Só que estavam já capturados, diziam os manifestantes, capturados pelos interesses do poder económico e financeiro. Então os manifestantes procuravam uma verdadeira democracia, em que a soberania popular funcionasse, em que a política fosse governada pelas necessidades do povo e da população, que lidasse com os problemas fundamentais e estruturantes. Não é? Então, em Espanha, os indignados falavam da real democracia já. Caramba, o tempo vai passando e, portanto, 2010 já não é uma data assim tão próxima. Não é? Está passando quase uma década, mas é o último ciclo. De alguma forma, com alguma coordenação. Vejam bem, quem está no CAEC agora fala muito de formas de participação horizontal, em que todos participam. Esta horizontalidade, o Occupy, ocupar o espaço público, as assembleias, as acampadas, tudo isso faz parte deste segundo ciclo de protesto, que foi sendo incorporado na lógica da ação coletiva, mesmo neste momento do movimento estudantil. Não é? Pelo menos a experiência que eu tenho com o movimento estudantil na Unicamp, não é? Aqui na Unicamp, no outro polo, é esse. E suponho que aqui também a prática, ou seja, o que se diz o repertório de ação coletiva e de tomada de decisão seja esse. E isto é recente, historicamente recente. Mas essas mobilizações têm esses temas, economia, desigualdade, precariedade, não é? Que vai aumentando, gerando insatisfação, mas são simultaneamente mais descoordenadas em relação ao ciclo anterior, que tinha o fórum com um conselho coordenador, juntava os movimentos, definia agendas comuns. Não é? O conflito ou o protesto tornou-se um pouco mais nacionalizado.
tem lógica de contágio, porque a internet permite essa lógica de contágio, não é? Acontecia uma coisa na Tunísia, havia um fator de contágio para o Egito, e depois vai para, no caso de Portugal, as manifestações contra a precariedade começam primeiro, mas têm um efeito imediato de contágio para a Espanha, não é? Tem isso, mas não são coordenadas entre si. Não é? Mas, de alguma forma, depois dessa lógica de protesto, que nós assistimos é exatamente a dinâmicas mais nacionais e a procura de amplos setores da população de soluções políticas. Não é? E com isto eu talvez terminaria. Há vários exemplos que nós poderíamos abordar. Não é? Podemos pensar o que é que tem acontecido nos últimos anos na Inglaterra, o que tem acontecido nos Estados Unidos. Podemos pensar nas eleições mais recentes na Alemanha e, sobretudo, as recentíssimas em Itália. Mas a ideia é que há amplos setores da população que a sua insatisfação face ao agudizar, ou seja, esta ideia do poder político cooptado pelos poderes económicos, o aumento das desigualdades, a ausência de oportunidades, tem gerado respostas, algumas das quais não são aquelas que nós gostaríamos que existissem. Não é? Há fenómenos que alguns autores diriam que são fenómenos da desglobalização económica. O modelo é autoritário e, portanto, começa a abrir fissuras. Gente criticando, por exemplo, exatamente que a abertura económica gerou, exatamente, destruição de emprego, aumento da desigualdade, precariedade, pressão no sentido de desregular as relações laborais, tudo isso. E isso tem gerado respostas diferentes. Que país é que nós podíamos pensar? Não sei, talvez pudessem dizê-lo. Mas há vários. Não é? Vejam bem, alguém acompanhou os Estados Unidos, as eleições nos Estados Unidos? Você acompanhou? Mais ou menos? Diga-nos tudo. Para eu fazer aqui uma pausa. Para respirar. Então, eu não sei, tem um ponto de vista mais marxista da situação. Não comece logo assim. Faça uma análise concreta da situação concreta. Então, você vê um presidente que diz que vai... Vê que as políticas, na minha visão assim, as políticas neoliberais fracassaram, ele tenta trazer, diz ele que vai trazer reindustrialização do país, vai fazer todo um projeto de desenvolvimento para o país. Né? Uhum. E acende ao poder com a extrema-direita, e tem todo o governo estruturado a partir disso. E, na realidade, ter um discurso que defende um neo-keynesianismo, na realidade, ele é um candidato liberal, que você diz, um liberalismo militante, um liberalismo autoritário, né? Que está aplicando políticas do mercado de forma autoritária. Pelo menos essa forma que eu vejo a questão do Trump. Certo, não, mas era mesmo isso. Mas era voltar um pouco antes. O que é que foi essa disputa eleitoral? O Trump nunca vai resolver, nunca vai cumprir as promessas, porque ele não tem política económica para cumprir essas promessas. Não é? Não existe. Compatibilizar, na verdade, os interesses que ele tenta compatibilizar. Não é? Mas a disputa nos Estados Unidos expressa essas décadas de deslaçamento social, aumento das desigualdades, em que o Trump vai surgir, por um lado, no campo dos conservadores. Ele não era muito popular nos conservadores, porque o discurso dele não é aquele discurso ultraliberal na economia e muito conservador em valores. Não é? E ele capta alguma da insatisfação daquela classe trabalhadora branca, empobrecida, que já teve aqueles empregos da relação fordista da década de 50, naquele sentido é voltar a América ser grande de novo, não é? E capta o descontentamento daqueles setores dizendo que eu vou ter uma solução para vocês. Mas, simultaneamente, a solução é, claro, cavar fronteiras, não é? Quem são os americanos e quem não são. Não é? Mas vamos voltar a um certo idílio, não é? E, claro, ele não vai ter resposta política, não tem política económica para fazer isso num determinado contexto, neste contexto atual. Mas a disputa, o que eu queria apontar é que, na verdade, no período do neoliberalismo normativo havia um consenso forte nos grandes partidos, e pensemos nos Estados Unidos, democratas e liberais, assim, o centrão, não é? O blocão central, relativamente às políticas a tomar, não é? Era isto, e não há muita margem para tomar. Era o consenso hegemónico, não é? E o que é que isto significa? Significa que nós vemos na disputa norte-americana, como vemos noutros países,
mas eu acho que vou ficar só nos Estados Unidos porque o tempo escasseia. Nós vimos no fenómeno das primárias isso, não é? Nos conservadores, o Trump, quer dizer, ninguém dava nada pelo Trump. Não é? Havia 23 pré-candidatos nos republicanos, salvo erro, e ele acaba ganhando. Porque o discurso dele fornecia uma interpretação das circunstâncias e uma solução política para alguns setores, neste caso a classe trabalhadora branca, que procurava uma solução, uma interpretação das circunstâncias e um caminho possível para melhorar a sua condição de vida. Nos conservadores. Nos democratas nós vimos Hillary Clinton, para quem se lembra, neoliberal progressista, alguns diriam, não é? Ou seja, aberta nas questões de valores, mas inflexível no modelo económico. Para ela parecia ser uma caminhada super tranquila nas primárias, não é? Já tinha perdido com o Obama saía de cena, então era o momento dela. E ela teve uma luta dificílima nas primárias contra o Bernie Sanders, não é? Quem é o Bernie Sanders? E vou terminar assim. Conhecem o Bernie Sanders? O Bernie Sanders é um jovem do maio de 68. Entendem? Não era a pessoa mais óbvia para catalisar alguns setores da população que procuram saídas, proposta política para o crescimento económico, para a redução da desigualdade, para acabar com para criar um sistema de saúde, um sistema único de saúde nos Estados Unidos que dê cobertura a todos, quando tanta gente está excluída, esse tipo de coisa. Mas Bernie Sanders é um jovem de 70 e muitos anos. Não é a figura natural para cativar ou catalisar, digamos, este sentimento, mas sobretudo este envolvimento, não é? Ou entrada de amplos setores, sobretudo mais jovens, na política, em torno da pré-candidatura do Bernie Sanders. Não é? O problema é que muitas vezes as pessoas surgem, não é a pessoa errada, mas as pessoas surgem no momento certo. Não é? Estas questões já estavam presentes no debate. E entre o Bernie Sanders e a caminhada da Hillary Clinton já não passa sendo tão fácil. E ele quase ganhava as primárias, e se fosse a eleição, provavelmente conseguiria mais facilmente disputar o eleitorado, a eleição ao Trump, porque ele, na verdade, conseguia ter uma proposta que se dirigia também a esses setores que, em alguns casos, dizendo não simpatizo com Trump, calma, em alguns casos, há setores xenófobos, há setores racistas, muita coisa, mas em alguns casos, alguns setores que diziam eu não simpatizo com Trump, não sou xenófobo como Trump, mas vou votar nele porque eu já sei qual é a política da Hillary Clinton. Não é? Então, o exemplo dos Estados Unidos é um pouco só para vos dar esta ideia. Nesta crise dos sistemas políticos, também à escala global, os partidos do centro que tiveram uma deriva muito liberal ou social-liberal vão enfraquecendo, vão esmorecendo. E nós vamos assistindo nas eleições em alguns países exatamente esse enfraquecimento do centro, desses partidos que foram implementando algumas destas políticas que aumentaram as desigualdades. O que é que significa? As alternativas vão surgindo nos polos. Na maioria dos países centrais, as alternativas vão surgindo polarizadas por aspectos, ou seja, alguns soberanistas, mas com laivos xenófobos. Mas há sempre dinâmicas contraditórias. Mesmo nos Estados Unidos de Trump, Sanders, se ganhasse as primárias, tinha ido à eleição e ganhava a Trump. Na Inglaterra o mesmo poderia ter acontecido. E noutros países essa dinâmica contraditória também existe. Era um pouco isto que eu gostava de transmitir, que é, na crise de representação, na verdade as pessoas procuram alternativas. Os sinais que nós encontramos, alguns deles não são os mais interessantes da nossa parte. Mas, no entanto, o mundo move-se. Não é? Nós fazemos a história e as coisas vão se transformando. E existem sinais de que este enfraquecimento, ou seja, este modelo mais autoritário, abrindo fissuras, tem aberto espaço para alternativas que podemos considerar regressivas, mas outras que também são, naturalmente, que poderão ir nesta questão das políticas sociais, da preocupação com as desigualdades, o modelo económico, poderão seguir no sentido positivo. E obrigado pela vossa atenção. Já falei demasiado. Muito obrigado. Falei mais de 30? Falei mais de 30 minutos. Podia-me ter interrompido. Bem,
Obrigado, Hugo. Eu acho que ele traz o contexto, né, que foram tomadas essas propostas, né, neoliberais, ou como queira chamar. E agora a gente abre o espaço para perguntas, né, e vamos fazer perguntas por blocos, né? Acho que acredito que 4, né, de 4 a 3 perguntas, então, para a gente aqui responder. Tá bom? Perguntas espontâneas. Boa noite a todos. Parabéns pela palestra que vocês deram aqui. Gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre o caso da tragédia grega, da situação da Grécia, né? Que você teve aplicação das políticas neoliberais e você teve um grande movimento dos trabalhadores, da sociedade, que mobilizou em torno do partido chamado Syriza, e acreditaram que, através dessa mobilização, dessa luta, o partido conseguisse, de fato, reverter essas políticas liberais. E, na realidade, esse partido, ou melhor, a liderança do partido, né, o presidente, fechou com os interesses do grande capital internacional. E mais uma outra questão, gostaria que vocês explicassem um pouco mais o que é esse novo estágio do neoliberalismo, esse liberalismo autoritário, se eu estou certo ou não. Se eu conseguir. Boa noite. Eu queria ir mais ou menos no que o Max está... Nossa, tá dando coisa. Eu queria ir mais ou menos no que o Max estava falando, eu até estava comentando aqui com o Pietro, que eu acho engraçado que antes a tendência era, quando havia alguma crise no mundo, os países se fechavam e adotavam medidas mais consideradas de esquerda. E um exemplo é a própria Grécia na crise de 2010, né? Que eles se fecharam, aí conseguiram se reerguer através de um governo mais de esquerda. E agora eu estou vendo, tipo, o Trump é uma prova disso. E as eleições do Brasil, os possíveis resultados da eleição brasileira, também é uma prova de que... Nossa, gente, vocês estão ouvindo isso? Está muito ruim. Também é uma prova de que... Não sei, o mundo está mudando de uma forma muito louca e de uma forma muito preconceituosa, como você estava falando, tipo, muito autoritária. Você vê... Desculpa se alguém tiver aqui que goste, tá? É a minha opinião. Você vê, sei lá, um cara como Bolsonaro falando que a mulher devia ser estuprada e todo mundo, legal, ele é bom, vamos colocar ele para a presidência. Então, não sei, gente, é uma coisa assim, muito louca. Eu só queria falar assim, o meu sentimento que ouvindo vocês, eu, né, comecei a pensar e que vocês comentassem sobre isso. É possível fazer perguntas, tá, gente? Oi, boa noite, eu sou o Pietro e eu queria compartilhar um pouco do pensamento da Carol, só que num sentido mais voltado a políticas e políticas públicas. Então, eu ia falar um pouco do tipo, a situação que a política é contextualizada aqui dentro do país, que é justamente esse meio que desmonte, é um negócio bem precário, bem de vampirização das relações políticas. E nesse contexto que você mesmo falou, os polos vão começando a ganhar tendência de poder, né? Porque eles vão se difundindo ali para uma política um pouco mais concreta, um pouco mais autoritária, talvez, dos dois lados, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, se a gente for separar. Mas eu acho que é engraçado, eu tomo o exemplo do Bolsonaro por um outro ponto de vista, é que muito do que ele ganha de palanque eleitoral é que ele é um político que não se propôs à corrupção, ele não se corrompeu. E, por isso mesmo, a gente deveria estar voltado a ele. Mas essa base do autoritarismo que ele vai propor de combate à corrupção é muito pelo meio das políticas públicas, do Estado combatendo a corrupção dentro do Estado. E parece meio antagônico, porque você pega um conceito de político que vai combater a corrupção, sendo que as propostas de combate à corrupção muitas vezes são meios estatais para o combate à mesma. Então, você afasta o debate da política à corrupção, sendo que uma coisa está muito interligada à outra. Então, você começa a separar o que é o conceito de política e o que é política pública para fazer política.
Aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse conceito e o que a gente precisa fazer para a gente voltar a ter o debate de políticas públicas para a real efetividade da política no país. Tinha ali mais um. Mais um. Boa noite, meu nome é Giancarlo. Antes eu queria parabenizar, né? Eu gostei muito aqui do evento. Eu acho que cumpriu o objetivo, que realmente é essa discussão depois, né? Então, a minha dúvida está relacionada à desigualdade. Eu ouvi muito sobre desigualdade aqui e eu queria saber se vocês acham que ela tem um impacto forte na qualidade de vida da camada mais pobre, porque a gente tem, né, tem exemplos de, por exemplo, Nova York, que é uma cidade que tem o maior índice de desigualdade, e mesmo a camada mais pobre consegue ter uma qualidade de vida superior a muitos que vivem aqui no Brasil. Então, é mais essa a minha dúvida. Como é que fazer? Começo? Começa e depois Tá bom. eu falo 2 ou 3 coisas assim. Bom, obrigado pelas perguntas, pelas questões. Reparem, pode ser que eu não consiga responder totalmente, pelo menos, a estas duas perguntas finais, não é? A sua, não fixei o seu nome, mas depois ali do Pietro, não sei. Giancarlo. Talvez, então, poderei abordar de alguma forma, mas eu vou tentar clarificar, na verdade, 2 perguntas que me foram colocadas de forma mais direta e tenho plena confiança que a Eliane vão subscrever totalmente o que ela dirá, com certeza. Não é? Vejam bem, quando eu falei nesta tipologia era só neoliberalismo, a fase final autoritária, só para organizarmos um pouco o momento histórico mais recente. Mas aqui o autoritarismo não tem a ver com formas políticas autoritárias, no sentido formal da palavra, do sistema político. Não é o sentido do autor, creio eu, não é o sentido de dizer que agora as democracias liberais vão virar regimes autoritários ou venha o exército nos salvar. A ideia de que, independentemente, exatamente face a esta relação íntima entre poder económico e financeiro e o poder político, é que, independentemente das alternativas que são eleitas, as políticas a serem implementadas serão aquelas do consenso neoliberal. Não é? Então, a ideia da cooptação do sistema político pelo sistema financeiro, diretamente. Não é? Isto é que tem, no último período, é por isso que eu dei o exemplo dos Estados Unidos, e podemos falar de outros países, não é? Depois vou entrar na Grécia. A Grécia pode ser uma longa história, mas eu vou tentar que seja uma história curta. Não é? Mas portanto, é por isso que nós temos visto também na expressão eleitoral de insatisfação, a busca de alternativas, projetos políticos diversos, mas que vão, digamos, afunilando este consenso, não é? Gente procurando, na verdade, outras opções, quer dizer, gente desistindo da participação política também, mas outros procurando outras alternativas, que vai afunilando este centro que foi o centro político que produzia e veiculava esse consenso e essas políticas, não é? Então podemos estar numa fase terminal deste neoliberalismo autoritário. O que nós nunca sabemos nestes momentos de grande crise e instabilidade, não é? De incerteza, dinâmicas contraditórias, é o que eventualmente lhe pode suceder. Não é? É aquela ideia do Gramsci, não é? Aquela fase em que o velho ainda não morreu, o novo ainda não nasceu, e este é o momento, a fase dos monstros, não é? Das coisas, infelizmente, que podem ser menos positivas. Não é? Não sairão apenas saídas políticas que nós podemos considerar num sentido positivo. Não é? Então esta ideia do neoliberalismo autoritário era mais isso, para caracterizar isso, mas não quer dizer que com a forma política autoritária, pura e simplesmente, substituir regimes democráticos por regimes autoritários. Você também perguntava sobre isso. Quanto à Grécia, difícil, porque é uma longa história, não é? Como é que se resume isto em 2 ou 3 palavras? A Grécia, não conseguimos entender nenhuma das crises nos países periféricos da Europa sem entender que eles estão na União Europeia.
A União Europeia já foi aquele projeto de integração política, acabar com os conflitos, promover a harmonia entre as nações, evitar uma nova guerra mundial, não é? Mas exatamente nesta fase neoliberal, desde a década de 80, a União Europeia tomou a decisão de aprofundar a integração europeia no sentido, sobretudo, económico. Então vai construir um mercado comum, primeiro, que começa em 92. Então os países perdem a sua autonomia em termos de pauta aduaneira, não é? Deixam de poder ser protecionistas, proteger as suas indústrias, por exemplo, supostamente, e portanto ficam abertos à concorrência económica dos outros países do mercado comum. E aqui o determinante é, sobretudo, a Alemanha, que é uma economia à partida muito mais, com uma produtividade do trabalho muitíssimo superior, que começa arrasando ou desindustrializando essas periferias. Essas periferias vão se tornando deficitárias, não é? Porque acabam exportando menos e importando mais, tornam-se deficitárias. Então têm que pedir emprestado para financiar os seus déficits, que estão nos países que são superavitários na sua balança comercial, a Alemanha ou a França, não é? Então gera-se isso, um mecanismo de aprofundamento da periferização de alguns desses países, que já eram periferias dentro da Europa, mas a sua periferização, cada vez mais, desindustrialização e agravamento da sua dependência em relação ao exterior. A partir de 2002, com a entrada de alguns destes países e da Grécia na zona euro, esse processo agrava-se porque a moeda única, ou seja, os países deixam de ter também a sua moeda própria. Então deixam de ter política monetária, que é determinada pelo Banco Central Europeu em Frankfurt e que supostamente se aplica a toda a zona euro, mas as desigualdades territoriais ou regionais dentro da Europa são tão significativas que essa política serve mais os interesses das zonas mais centrais ou produtivas, como a Alemanha, então agrava ainda mais a dependência de países como a Grécia e o endividamento. Mas o endividamento não era, sobretudo, a dívida pública, apesar da grega ser particularmente elevada. É, sobretudo, o endividamento privado. Os bancos que iam buscar financiamento para fora para financiar atividades, não é? Crédito ao consumo, não é? Ou seja, uma economia que já cresce pouco, que o desemprego já é mais elevado, que os salários são baixos, etc. Não é? O crédito fácil foi o que sustentou, ainda durante uma década ou mais, na verdade, a economia grega como a economia portuguesa, que estava na mesma situação, não é? O que é que acontece? A partir de 2008 vem, não é? Supostamente a especulação passa da crise da dívida, passa para as dívidas soberanas, porque os países periféricos são mais frágeis nesse contexto, não é? O Banco Central Europeu não tem política para compensar os desequilíbrios entre os países que fazem parte da zona euro. Tem uma arquitetura liberal que não permite emprestar dinheiro aos Estados, embora seja a autoridade monetária de todos esses Estados. Então, a crise das dívidas soberanas nesses países era porque o Banco Central Europeu não podia emprestar aos Estados para eles eventualmente financiarem o seu endividamento, de alguma forma, não é? O que é que acontecia? Qual é a perversidade disto? O Banco Central Europeu tinha taxas baixas, taxas de juros baixas, que podia emprestar aos bancos privados a 1%, e depois os bancos privados iam comprar a dívida pública dos países periféricos a 7% ou 8%. E assim é que se cria a crise das dívidas soberanas de alguns desses países periféricos. Vem a fase da austeridade e, como nós sabemos, programas de ajustamento estrutural, não é, implicam uma condicionalidade forte, que naquele momento era a condicionalidade toda. A Grécia vender os seus ativos, fazer cortes dramáticos no sistema de saúde e colapsou o sistema de saúde na Grécia, flexibilizar totalmente o mercado de trabalho, fazer tudo, não é? Isso, politicamente, como o intérprete dessas políticas que aceitou o resgate foi o PASOK, o Partido Socialista grego, ele foi o mais afetado por esse desgaste, não é? Pela resistência social, e abriu espaço a uma alternativa política à esquerda que era crítica, não é, desta arquitetura da zona euro, eventualmente iniciando o debate que era melhor para a Grécia não aceitar este resgate, eventualmente equacionar uma saída da zona euro. Todas essas coisas são muito difíceis. Eu disse que queria contar uma história curta, mas é difícil contar uma história curta. O Syriza acaba
capitalizando um pouco esse descontentamento. Embora existam outras organizações na Grécia que também ganharam espaço. Mas o Syriza, por circunstâncias específicas, ganha significativamente esse espaço que é construído, na verdade, nos escombros da social-democracia grega. Porque o principal partido a implementar as políticas de austeridade foi o Partido Socialista grego. Isto acontece em vários outros países em que a chamada social-democracia vai desaparecendo nos últimos anos. Vejam, os socialistas holandeses, último resultado, 6% dos votos. O seu ministro da Fazenda era o ministro do Eurogrupo, o que disse que os gregos eram preguiçosos e bebiam e não pagavam as suas dívidas. 6% na Holanda. Entendam isso. O SPD alemão, esperava-se que o Schulz ganhasse as eleições contra a senhora Merkel, que já ia em 2 mandatos diferentes. Não ganhou. A Merkel tem um resultado fraco, não consegue governar sozinha, mas a social-democracia alemã não consegue ganhar uma eleição. E a extrema-direita entra no Parlamento. E por aí vai, vários países. Né? Espanha, enfim, Itália, poderíamos falar de Itália, etc. Mas na Grécia, o Syriza é eleito nas eleições com um programa de confronto contra as instituições europeias. Não é? Baixar as taxas de juros, renegociar o resgate, etc. O problema é que esses países já não têm política monetária, ou seja, a União Europeia previa os passos, não é? As etapas todas para entrar na moeda única, mas não prevê uma única linha para sair. Então ninguém sabe como sair, retomar a sua própria moeda para restaurar, digamos, a sua soberania, a sua política monetária. Obviamente o novo dracma grego iria desvalorizar, então a dívida podia aumentar dramaticamente, não é? Porque ela é em dólar ou em euro, não é? Mas havia um momento de desvalorização da moeda que aumentava a dívida, mas podia haver um momento no médio prazo, longo prazo de recuperação económica. O país soberano podia dizer que queremos reestruturar a dívida porque os devedores também têm direitos, não é? Não só os credores é que têm direitos, tudo isso poderia existir. O problema é que o Syriza nunca teve, por razões específicas de alguns países periféricos, nunca teve no centro do seu plano a saída da zona euro. E veja bem, eu não queria classificar isso em termos de traição ou falta de direção política. Há muitos constrangimentos que tornam difícil pensar de antemão essa solução e planejá-la. Só lhe deixo com um dado, depois podemos conversar depois, porque já estou vendo aqui uma desmobilização. Lembra-se o ministro do Tsipras, o Varoufakis, dizia que o Syriza nunca teve um plano B. É quando o Syriza, ganhando as eleições a 25 de janeiro, já devia ter uma equipa de 500 pessoas pensando como é que seria um plano alternativo para sair da zona euro. E o Syriza não tinha. Dizia ele que eram 4 ou 5 pessoas que pensavam umas coisas. E um partido que é um pouco antissistema, você já sabe qual é o resultado. Quando o Syriza ganha a eleição, a fuga de capitais já tinha acontecido. Na Grécia, na verdade, a tomada de posse é muito rápida. Ganha a eleição no dia 25, passado 2 dias já toma posse. Então, mesmo que o Tsipras e o Syriza tivessem decidido logo, tomando posse, vamos restabelecer o controle da circulação de capitais, provavelmente a maioria dos capitais já não existiam, os bancos quase sem dinheiro, e a decisão de anunciar uma nova moeda ou não teria que ser no imediato. Então já tinha que haver um plano. E, de facto, o Syriza não tinha esse plano. A história podia ser mais longa, já foi, mas continuamos a conversa noutro momento. Peço desculpa. Dá para falar? Peço desculpa. Imagina. Eu vou responder assim, acho que tem 2 ou 3 questões aqui que eu queria fazer comentário, tá? Eu vou começar com a última do Jean, né? Que fez uma discussão, fez um questionamento com relação à desigualdade. Por que nos Estados Unidos é diferente? Eu falaria 2 coisas em relação à desigualdade. A desigualdade é sempre ruim. Nós estamos vendo muitos sem-tetos nos Estados Unidos. Talvez a gente não tenha uma dimensão tão grande do tamanho da desigualdade lá. Mas, ainda assim, você sai de uma desigualdade que já passou por um país onde minimamente você trouxe um equilíbrio
social. Se existe o American Way of Life, ou se existe um sonho da classe média, está relacionado ao padrão americano, que conseguiu, de alguma forma, conquistar, através de uma série de benefícios, justamente a construção dessa classe social. Se a gente for perceber e lembrar da construção do nosso projeto de desenvolvimento econômico, ele ocorreu em meio a uma ditadura. Então, a gente jamais conseguiu resolver o problema da desigualdade. Quando a gente lembra que o milagre econômico, que foi o momento onde você mais gerou crescimento econômico, você estava sob o regime militar. Então, você não podia questionar nem reivindicar qualquer aumento de produtividade. Então, houve um grande rebaixamento do salário, não tinha como distribuir. E, quando o país se redemocratizou, nos anos 80, nós não tínhamos mais, estávamos vivendo uma crise decorrente de um conjunto de endividamentos ocorrido na época do regime militar e que tínhamos que pagar, que tinha que resolver do ponto de vista das contas públicas e tudo mais. Então, eu colocaria o seguinte: nosso processo de industrialização começou tardio, nós temos uma herança ainda de mercado de trabalho pautada por muita desigualdade. Enquanto o mundo já estava se industrializando, nós, nos anos 30, praticamente começamos o nosso processo de industrialização. Chegamos tarde, chegamos com desigualdade, geramos produto, mas não conseguimos distribuir esse produto. Então, na verdade, a nossa pobreza é miséria mesmo, é uma desigualdade muito maior do que vivida por países que passaram por um momento onde você conseguiu construir. Mas não vamos subestimar o que a sociedade americana está passando, porque é muito violento. É muito violento a ponto deles terem eleito um Trump, com todo o discurso contra os direitos humanos e tudo mais. Na verdade, parte desse fenômeno Trump é que ele, como todos aqui colocaram, eu acho que é muito correto, você está trazendo de volta a possibilidade de um sonho de retomar uma classe média. Nós pouco temos disso. E voltando para a situação do Brasil, quando eu olho muita gente defendendo ou a volta da ditadura, ou uma figura como o Bolsonaro, acho que o Bolsonaro é outro aspecto, mas, quando se fala disso, eu acho que o que as pessoas mais sentem falta, os antigos, e eu sou filha, mais ou menos, desse período, era um período que, para uma classe social, a ditadura foi bom. Por quê? Porque eu lembro que, para um grupo seleto, e você teria que ter um apoio àquele movimento intervencionista naquele momento, aquele movimento que, enfim, todos sabem o que foi a ditadura, não precisamos falar mais sobre isso, mas eu acho que, às vezes, precisamos lembrar o que foi a ditadura. Mas, sem querer entrar nessa discussão, foi um movimento que um pequeno grupo social foi beneficiado, em detrimento de todo o restante da sociedade que não deu conta de entrar na sociedade de consumo. Então, você criou uma pequena classe média dentro das empresas que tinham um salário um pouco melhor e financiavam e tinham capacidade de consumo. Eu lembro do meu pai comprando uma televisão em 36 vezes. O pagamento da televisão. É o milagre dos anos 70. Então, eu pude ter uma televisão a cores, olha que maravilha. Então, são questões que isso vai legitimando. Então, quando eu vejo os antigos falando disso, é saudade de um país que crescia, não é saudade da ditadura. É um país que, minimamente, ia para frente. Qual que é o grande drama que eu vejo hoje no nosso país? Aquilo que ela estava falando, a Carol, de alguma forma, ela colocou: quando tem crise, se fecha para dentro. Na verdade, quando eu olho para as pessoas sentindo saudade de uma época passada, aí, dos anos 70, é que, de fato, o país tinha um projeto de crescimento para dentro, tinha um projeto de desenvolvimento. Esse país, esse momento no nosso país, a gente está vendo um projeto de entregar. Nós não temos mais nada para construir nesse país. Então, o que a gente está entregando? O petróleo, estamos
entregando a água, a Amazônia, e ninguém está percebendo a dimensão, a gravidade disso daí. Quando a gente olha para alguns países, a disputa pelo petróleo, vocês já pararam para pensar, na América Latina, quais são os principais focos de disputas americanas? Qual é o principal foco? É a Venezuela. Por quê? Por quê? E para nós não precisamos fazer nada, não houve nenhuma briga, nós entregamos o petróleo. Assim, são frases de efeito, mas se a gente for perceber qual que é o descontentamento que a gente tem, é que não existe um projeto. E se não existe um projeto, as pessoas se afastam da possibilidade. Isso não é um problema coletivo, eu vou tentar cuidar do meu umbigo. E quando você começa a querer cuidar do seu umbigo, você não quer mais votar, você não quer mais participar, você não quer mais entender o processo político. Então, muitas vezes, nós já tivemos um deputado aqui eleito chamado Tiririca. Alguém lembra disso? Legal. Porque ele é um... Eu falo que a votação do Tiririca, naquele momento, foi algo que reflete esse descontentamento, mas era algo absoluto. Ele foi muito honesto. Ele falou, eu não tenho projeto nenhum. Quem quiser, vota em mim. Eu sou um palhaço. E as pessoas votaram. Olha que coisa mais enlouquecida. A gente, além de colocar este sujeito, colocamos mais 5 que foram atrás dele, que a gente não tem a menor ideia do que votou. Tá? Então, essa coisa assim, vou fazer um voto protesto, vou me distanciar desse... Por que o Dória foi eleito, gente? Porque ele falava, eu não sou político, eu sou gestor, eu vou fazer o negócio funcionar, então eu vou botar as empresas, e fez todo um marketing em cima dele, só que se a gente for perceber, a votação de brancos e nulos foi maior. As pessoas não queriam o Dória, mas quem ganhou foi ele. Em algum momento, ele ganhou essa representatividade. Quando a gente olha para esse fenômeno Bolsonaro, o que é isso, em última instância? O que a gente está querendo entender com essa figura? É um candidato de extrema-direita? Sim, é um candidato que tem algumas ideias que ele coloca que reflete o descontentamento da sociedade também. Quando ele fala que tem que armar todo mundo, por quê? Porque reflete a insegurança que existe no nosso país. Quando as pessoas... Quando ninguém, assim, quando não aparece nenhum outro candidato, por quê? Porque as pessoas não estão acreditando mais na política. E eu acho que isso é muito grave. Eu acho que, quando a gente... por outro lado, quando eu percebo as pessoas imaginando, vamos votar porque este sujeito vai dar conta, não conseguem entender também que o Estado está permeado por interesses privados, que não é a vontade do presidente que vai modificar isso daí. Então, eu acho que, quando a gente, nesse momento, se eu fosse pensar, pode vir um Bolsonaro da vida? Eu acho difícil, porque, a menos que ele ganhe no primeiro turno, porque, no segundo turno, todas as forças vão se opor a isso, e eu imagino que tenham mais forças contrárias do que a extrema-direita, embora tenha uma representatividade. Fazer o quê? Tem essa representatividade. Isso existe na sociedade e as pessoas estão expondo. Me assusta, como a Carol falou, mulheres querendo votar no Bolsonaro, falando que ele é um mito. Eu, como mulher, eu me sinto extremamente incomodada com uma posição de ter um presidente como esse. Mas, de qualquer sorte, o que eu acho? Num segundo turno, eu acho que o candidato que for contra ele, é isso que a direita, o centro, está todo mundo tentando encontrar. E o que nos salva de um candidato muito extremado seria isso, tanto para um lado quanto para o outro. Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer uma disputa muito grande, social, de demanda mesmo da sociedade, para tentar minimamente retomar algum tipo de representatividade democrática. Sem uma reforma política, eu brinco com os meus alunos, eu falo, pode vir Jesus Cristo que não vai construir um consenso. Imagina, Jesus Cristo que está tão sendo questionado ultimamente. Mas eu acho que nós temos que pensar que esse consenso ele vai ser extremamente difícil com um Congresso que não represente o real interesse da sociedade. Quando eu vejo uma PEC dos gastos públicos sendo passada da forma como foi passada,
Fala, peraí, como que isso acontece? Quando eu vejo nenhum debate, a reforma trabalhista, recentemente uma liminar que estava lá sendo colocada, porque aí você tem o institucional, a justiça também, implicando no atendimento de uma demanda de grupos muito específicos. Então, esse contorno político está muito grave. Uma vez eu estava perguntando para uns amigos que são advogados, eu falei, como é que a gente muda isso? É a sociedade que tem que fazer essa disputa. Qual pode ser o primeiro ponto? É votar em pessoas que representem mais os nossos interesses, os interesses de vocês. Eu nos meus, vocês, cada um nos de vocês. Para que, de fato, você tenha, talvez, uma representação mais plural. Mas não vai ter. É difícil, porque existe um problema de financiamento de campanha, horário na TV, e etc. E o candidato da mídia. Quem for o candidato da mídia vai levar nesse momento. Nem a mídia ainda chegou à conclusão em quem que ela quer. Vai lá, vem cá, vai ser quem, não vai. Porque, de fato, existe uma exposição da corrupção agora que está blindando determinados candidatos, que nem mesmo os candidatos, as pessoas mais à direita, estão aceitando essa blindagem. Mas falam, não, é o PT que corrompe, que é corrupto, é o PT. Estão jogando num partido, mas está se expondo muita coisa. Em quem vamos votar? Eu acho que isso é um ponto. Se votarmos, porque com esses números, eu acho que tem coisas até que a gente pode pensar. Eu acho que eu respondi um pouco o que vocês tentaram colocar aqui. Obrigada. Eu acho que tá bom, tá? Acho que já está na hora. E queria agradecer. Sexta-feira, o pessoal tem festa hoje, então acho que tem festa, pelo que eu sei aí. Então, eu queria agradecer então a presença do da professora Eliane e do professor Hugo e agradecer, né? Professora Etulain tem as últimas palavras aqui, tá bom? Obrigado, Gustavo. Ótima essa mesa, muito interessante. Adorei a fala de vocês. Encerramos, então, a 9ª edição desse seminário. Mas, antes de encerrar, queria pedir que a Karina falasse para que ela vai lembrar a equipe que organizou. Eu sou o professor, então eu comando, fico bravo e ensino todo o tempo. É o que eu acho, né? E aí, mas quem organiza, quem tem as ideias e quem gerou o evento de fato são essas pessoas que então a Karina vai representar e falar um pouquinho. Pode vir, Karina. Oi, gente. Gostaria primeiro de agradecer ao professor pela oportunidade e pela confiança. Está sendo um projeto de alguns meses que a gente está idealizando. Foi maravilhoso a sua fala final, me senti muito representada. E os voluntários que ajudaram foram a Patrícia Godoy, a Beatriz Nishikawa, o Pedro Miguel, a Maria Caroline Mavigner, o Noan Salati, o Lucas Guanais, o Pietro Gilbertini, a Tiesa Capobianco, a Carolina Reis, da UFPB, uma menina da Paraíba que chegou para o evento e que ajudou a gente, maravilhosa, foi embora. O Leonardo Apolinaro, a Maria Eduarda, a Mariana Zombini, que ajudaram no planejamento, na organização e na realização do evento, e também, agora, entregar uma lembrancinha que a gente comprou para o professor, entregar um certificado. É um agradecimento e uma homenagem dos alunos do LEG. E, Pierre, por favor, você ministrou um mini curso maravilhoso. Vem aqui, por favor. Um certificado e uma lembrancinha para você, um agradecimento. E na mesa a gente comprou
uma lembrancinha para cada um de vocês e seus certificados. Gustavo, esse é o seu. Esse aqui é do Hugo. Esse aqui da Eliane, maravilhosa, te amei. Vem para a FCA, a gente precisa muito. Obrigado. Obrigado, Karina, Carol, Pietro, Pedro, Noan, Tiesa, que estão aqui, mas é um grupo grande de gente que ajudou. E eu queria lembrar justamente isso, que teve a apresentação de trabalhos que foram coordenados com um comitê científico, que foi coordenado aqui pelo Pierre. E esse comitê foi integrado pelo Gustavo, pelo Pierre, pelo Cícero Costa Hernandes e pelo James Temidaio Aranciola, que são jovens que já estão fazendo doutorado e que contribuem muito com o LEG. E aí tem toda a moçada da graduação, que a Karina falou, que me fazem muito feliz, me ajudam demais e que tem bastante paciência, porque o trabalho é exigente e a gente vai com esse ritmo, né? E também queria agradecer a minha PED de microeconomia, que é a Thaís Diber, que esses dias me ajudou muito, porque eu tive que, de certa forma, abandonar um pouquinho as minhas aulas, e ela que tocou. E o Evandro Cristofoletti, que não é PED, mas também é o doutorando, e também me ajudou. Então, valeu. E obrigado a todos vocês, obrigado a vocês da mesa, muitíssimo obrigado mesmo. E teremos mais o ano que vem. Agora vamos aplaudir os organizadores. Obrigado, valeu. Está encerrando. Boa sexta-feira para todo mundo.